Maravilhoso Deus, Criador do céu, da terra, do mar, estamos mais uma vez na Tua santa casa, gratos por mais uma semana que nos destes. Após um dia de crianças, podemos ver também que somos crianças diante de Ti, ó Deus. Necessitamos cada dia ser guiados por Ti. Que Tu venha abençoar aqui os pedidos, Tu sabes o que cada um sente em seu coração e aquilo que necessitamos para nos chegarmos mais perto de Ti. Dá-nos um sábado feliz na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Neste momento, eu gostaria de chamar a Gabi Antunes aqui para louvar ao nosso Deus, para render louvor e glória ao nosso Senhor. Bom, a mensagem da Gabi vai ficar para o final do culto, então, irmãos. Pastor, é com você a palavra. Que Deus a use. O programa ao vivo é sempre diferente, né? Nós sempre contamos com alguns imprevistos. Feliz sábado. Vocês parecem que estão sentindo um pouquinho do frio, né? Um feliz sábado a todos nós. Hoje um sábado diferente, um sábado atípico. A nossa igreja está um pouquinho mais vazia, porque algumas pessoas resolveram viajar, o que é merecido num feriado prolongado, e alguns membros da nossa igreja também estão participando de um encontro de casais. Mas Deus, com certeza, está sendo louvado nesta manhã pela sua presença aqui. O meu desejo é que nesta manhã você tenha um encontro verdadeiro com Ele. Nós cantamos agora há pouco sobre aquilo que a cruz de Cristo faz com cada um de nós. Quando nós contemplamos a cruz, nós nos sentimos constrangidos. E é exatamente um pouquinho sobre este constrangimento que nós sentimos que eu gostaria de que nós refletíssemos nesta manhã. Todos nós temos motivos para pregar. Tenho certeza disso, que todos nós temos motivos para pregar. Ao ver aquilo que Cristo faz por nós, não tem como nós ficarmos calados. E nós levamos este evangelho a todas as pessoas. A senhora White, no livro O Desejado de Todas as Nações, ela diz o seguinte, que quando nós nascemos no reino de Deus, nós já nascemos como missionários. E nessa manhã eu gostaria que cada um de nós fizéssemos uma autoanálise de como nós temos nos relacionado com a vida cristã, como nós temos levado o evangelho, como nós temos trabalhado na causa de Deus. E ao avaliar esses motivos, que nós possamos tomar a decisão de fazer um novo concerto e melhorar o nosso relacionamento com Cristo Jesus. Para tanto, abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 7, do verso 15 ao verso 23. Antes de nós lermos a palavra de Deus, curva a sua fronte, feche seus olhos, porque nós vamos falar com Ele. Santo e eterno Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque apesar do frio lá fora, nesta manhã nós estamos aqui para termos os nossos corações aquecidos pela Tua palavra.
Neste momento, ao abrir o teu livro sagrado, Senhor, nós queremos pedir que não sejam interpretações humanas e falhas que falhem aos nossos corações, mas que o teu Santo Espírito possa nos revelar as verdades que o Senhor quer que nós saibamos e pratiquemos em nossas vidas. Fica conosco, derrama as tuas bênçãos sobre nós. É isso que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 15, diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, as uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É interessante porque nós temos uma tendência de lermos a Bíblia de forma seletiva. Quando nós nos deparamos com alguma passagem de proteção, alguma bênção, nós temos a tendência de pensar: poxa, Deus está falando comigo neste momento. Essa passagem se dirige à minha vida. E aí nós vemos na Bíblia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. E é interessante porque quando nós lemos estas passagens, nós nos sentimos muito perto de Deus. Mas quando nós abrimos a Bíblia e nós encontramos passagens de reprovação, passagens que nos fazem atentar para as nossas falhas, nós costumamos pensar: poxa, bem que fulano de tal poderia estar ouvindo isso aqui. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos a tendência de ler a Bíblia de forma seletiva. Apenas aquilo que agrada aos nossos ouvidos. Com essa passagem que nós acabamos de ler, nós temos a tendência de fazer a mesma coisa. E quando nós vemos ali que Jesus começa falando sobre os falsos profetas, nós pensamos: aqui nesta passagem Jesus está falando dos outros. Olhe para o mundo lá fora, veja o que os líderes religiosos estão fazendo, corrompendo as pessoas. Vejam as práticas. E nós pensamos: aqui Jesus está falando para as outras pessoas. Mas sabe, queridos, ao entrar em contato com essa mensagem e ler de uma forma mais atenta, uma grande dor tomou o meu coração, porque naquele momento eu percebi que aquela passagem poderia estar se aplicando à minha vida. Quando nós paramos para pensar nas palavras de Jesus, nós devemos nos incluir nas situações que ali são colocadas. E eu senti uma grande dor no meu coração, como uma pessoa que resolveu largar tudo e servir a Deus pregando o Evangelho. Eu corro o risco de ser implicitamente colocado nesta situação como um falso profeta. O meu desejo nessa manhã e a reflexão que nós vamos fazer aqui é que nós não pensemos nos outros, mas nós possamos fazer uma autoanálise. Nós não pensemos nas pessoas e naquilo que elas têm praticado,
mas que nós possamos refletir como nós temos vivido a nossa vida cristã ao lado de Cristo Jesus. E que ao final deste culto nós possamos tomar uma decisão de fazer e estabelecer um novo concerto com Ele. Quando Cristo começa o seu ensinamento, Ele divide de uma forma muito interessante o texto bíblico em duas partes. Num primeiro momento, Cristo ele fala do tempo presente, e ali Cristo fala, olha, acautelai-vos sobre os falsos profetas. Num segundo momento, Cristo Jesus ele dá um salto e vai até o grande dia, ao qual nós aguardamos, que é a volta do Senhor nas nuvens dos céus. Dois blocos divididos de forma interessante. Na primeira parte, Cristo Jesus ele diz, olha, acautelai-vos sobre os falsos profetas. Mas o interessante, queridos, é que os falsos profetas não parecem falsos. Os falsos profetas, eles parecem ser verdadeiros. E é aqui que está o grande engano. Pessoas que partilham da vida religiosa, pessoas que frequentam a igreja, que por fora parecem amigos de Jesus, mas que por dentro são inimigos de Cristo Jesus. Pessoas com aparência de cristianismo, se vestem como cristãos, falam como cristãos, vivem a vida de cristãos, por fora parecem estar completamente salvas, mas por dentro estão completamente perdidas. Mas Jesus, na segunda parte do texto, ele nos dá uma dica de como identificar estes falsos cristãos em nosso meio. E aí Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. É interessante porque esta citação de Jesus, ela é uma via de mão dupla. Porque da mesma forma que nós conseguimos identificar as pessoas pelos seus frutos, as pessoas conseguem nos identificar pelos nossos frutos. Quais são os frutos que nós temos produzido em nosso dia a dia? Quais são os frutos que as pessoas têm visto em nossa vida? Será que são bons frutos? Será que são maus frutos? Existe uma citação que eu gosto muito e ela diz o seguinte: você pode enganar alguns durante algum tempo. Você pode enganar outros durante outra parte do tempo, mas você nunca conseguirá enganar a todos durante todo o tempo. Por mais que por fora as pessoas vejam em cada um de nós coisas boas, aquilo que está em oculto, existe alguém que jamais nós conseguiremos enganar. Deus vê todas as coisas em oculto. Diante de Deus não existem máscaras, não existem enganos. Quais são os frutos que nós temos produzido? Pelos nossos frutos nós seremos conhecidos. E é interessante porque nós temos a tendência de, ao sairmos para pregar o Evangelho, de tentar passar aquela imagem de bom cristão para as pessoas. Nós tentamos mostrar o que a Bíblia fala, mas sabe, queridos, o que é mais importante é a maneira como nós vivemos e não aquilo que realmente nós mostramos às pessoas. Se nós vivemos aquilo que nós pregamos, as pessoas verão que Cristo Jesus realmente habita em nós. Para muitas pessoas, a única Bíblia que ela terá a oportunidade de ler durante toda a sua vida será aquilo que você vive e muito pouco daquilo que você prega. Nós pregamos pelo exemplo, por aquilo que nós vivemos. Pelos nossos frutos nós somos conhecidos. Jesus então ele salta para a segunda parte do texto, para o grande dia da sua volta, e ele diz: muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor. E aqui eu consigo identificar um ensinamento. Durante todos os nossos anos
de igreja, nós sabemos que no dia da volta de Jesus existirão dois grupos de pessoas: os salvos e os perdidos. Os salvos e os perdidos. Mas é interessante porque ao lermos este texto, nós conseguimos identificar aqui duas classes de pessoas em meio aos perdidos. A primeira parte é das pessoas que sabem que estão perdidas e ao verem Cristo Jesus retornando em glória, elas fogem da presença do Senhor e pedem que os montes caiam sobre eles. Cristo Jesus aqui diz que existe uma segunda classe, que são as pessoas que vão ao encontro de Jesus, esperando ouvir dele as palavras doces: vinde benditos de meu Pai. Mas que ao olhar nos olhos de Cristo, terão como resposta nada mais, nada menos do que a reprovação: eu nunca vos conheci. Sabe, queridos, em nenhuma outra passagem de Gênesis e Apocalipse eu encontro uma passagem de decepção tão grande. Pessoas que viveram o Evangelho, pessoas que caminharam durante toda a sua vida na igreja, que entregaram os seus bens, que dispuseram do seu tempo, dedicaram a sua vida, mas que ao final ouvirão do Mestre: eu nunca os conheci. E é interessante porque estas mesmas pessoas, elas têm argumentos fortes. E elas dizem: Senhor, mas nós não profetizamos em teu nome, nós não expelimos demônios, nós não realizamos muitos milagres. Eu parei para pensar, essas três causas não são causas nobres dentro de uma vida cristã? Sim ou não? Três causas nobres dentro de uma vida cristã. Mas o que seria em nossos dias profetizar, expelir demônios, milagres? Todas as vezes que nós pregamos a palavra de Deus, que nós damos estudos, nós não estamos profetizando para essas pessoas? Quando nós ajudamos as pessoas a sair das trevas e caminhar para a maravilhosa luz, aceitando a Cristo através do batismo, nós não estamos expelindo os demônios da vida dessas pessoas? Nós não estamos ajudando estas pessoas a se desprender das garras do mal? Quantas e quantas vezes nós não trazemos os nossos pedidos de oração à casa de Deus? Quantas vezes nós não nos ajoelhamos diante do altar pedindo bênçãos? E Deus tem nos ouvido, Deus tem se manifestado em meio ao nosso povo. Isto não são muitos e muitos milagres? Mais uma vez eu ressalto, queridos, que nesta manhã eu não gostaria que você pensasse nos outros, mas que você pensasse em si mesmo. Mais uma vez eu gostaria que você refletisse de que forma você tem levado a sua vida cristã. Qual é a sua motivação para sair e trabalhar em nome de Cristo Jesus? E é interessante porque, ao final de tudo, nós conseguimos identificar nestes textos algumas lições muito importantes. A primeira lição que eu consigo extrair desse texto é que é possível ter uma vida de resultados espirituais sem ser uma pessoa espiritual. É possível Deus usar a sua vida eventualmente. É possível ter uma vida de resultados espirituais sem ser uma pessoa espiritual. Não se engane, não se engane. Nem sempre os resultados que nós temos na vida traduz aquilo que nós realmente vivemos. E isso é uma advertência para mim mesmo. Eu convivo ali no colégio com muitos e muitos pastores, e nós sabemos que muitas vezes nós vemos os resultados, quem sabe através de um sermão,
quem sabe através de um estudo bíblico que nós damos, mas nós corremos o risco de não termos uma vida espiritual com Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia diz assim: cuidado para não ganhar o mundo todo, mas perder a sua salvação. O segundo aspecto que eu consigo identificar dentro desta passagem é que não é aquilo que eu faço por Cristo Jesus que vai me levar ao céu, mas aquilo que eu permito que Ele realize na minha vida. Não é aquilo que nós fazemos por Cristo que nos dará condição de entrar no céu, mas aquilo que nós permitimos que Cristo faça em nossas vidas. Muitas e muitas pessoas acham que pela sua forma de viver, por aquilo que elas têm, a forma como têm se dedicado à igreja, elas merecem alguma recompensa no dia da grande volta do Senhor. Eu gostaria de dizer, queridos, se você é uma dessas pessoas nesta manhã, se você espera, por causa do seu serviço, receber a recompensa, e a sua fé não está baseada naquilo que Cristo Jesus fez, você é um forte candidato a ouvir naquele dia: eu nunca vos conheci. Isso é muito mais sério do que nós imaginamos. Em outras palavras, Cristo Jesus, Ele está dizendo a cada um de nós, nesta manhã: você nunca permitiu que eu realizasse na sua vida uma obra completa, uma transformação. Você nunca permitiu que eu completasse aquilo que eu iniciei um dia. Para ser conhecido por Cristo, é necessário estabelecer um relacionamento com Ele. É necessário caminhar com Cristo todos os dias. Tem um dito que diz assim: para você conhecer uma pessoa, é preciso comer um saco de sal com ela. Ou seja, leva tempo. Temos passado tempo suficiente na presença do nosso Senhor, a fim de sermos conhecidos verdadeiramente por Ele. A última lição que eu consigo tirar e extrair deste texto é que a experiência da salvação, ela não é, nunca foi e não será uma experiência superficial. Se nós almejamos a salvação, ela não pode ser uma experiência superficial. Se durante 6 dias da semana eu tenho a tendência de caminhar sem Cristo e espero que somente o alimento no sábado me fortaleça para a semana, eu estou caminhando na direção oposta de Cristo Jesus. A experiência da salvação deve mexer com o nosso interior. Deve mudar os nossos sentimentos. Deve invadir as nossas entranhas e tem que ocorrer uma transformação que vem de dentro para fora. Para que aí sim as pessoas possam ver os nossos frutos. Eu costumo dizer que nós corremos muitas vezes o risco de produzir frutos de plástico. Já viu fruto de plástico na fruteira? Certa vez eu cheguei em casa com muita fome e corri até a fruteira e quando eu peguei, era uma fruta de plástico. Muitas vezes nós temos a tendência de produzirmos frutos de plástico na nossa vida cristã. Por fora, muito bonito, mas na essência, muito pouco, ou quase nada a oferecer. Como nós temos levado a nossa vida com Cristo Jesus? Na primeira parte do texto, Cristo nos diz que pelos frutos nós somos conhecidos e nós conhecemos as pessoas. Mas a verdade, queridos, é que naquele grande dia, não importa como as pessoas te conhecem. Não importa como você se enxerga. O que vai importar é se você é conhecido por Cristo ou não. Como nós temos levado a nossa vida
com Cristo Jesus? Será que nós temos nos envolvido? Será que nós temos nos entregado a Cristo de corpo e alma? Isso é muito sério. Essa semana eu estava vendo alguns vídeos na internet e conversando com o pastor Rodrigo Silva. Ele disse que na semana passada ele estava em Recife a fim de esclarecer algumas coisas que estavam sendo divulgadas na igreja lá. E eu fico assustado, eu confesso, porque nós vemos pessoas que caminham conosco, que estão ao nosso lado, mas que muitas vezes estão procurando seguir na direção oposta, na direção errada. Qual tem sido a sua motivação para trabalhar na causa do Senhor? Sabe, tentar alcançar os céus pelas suas próprias forças é tentar subir numa escada sem degraus. Como nós temos vivido o cristianismo. Muitas vezes eu fico triste porque eu venho na igreja e muitas vezes, refletindo na minha própria vida, nós acabamos gastando tudo que nós temos durante os 6 dias da semana. E aos sábados, quando nós devíamos estar aqui para entregar o nosso melhor ao nosso Salvador, nós entregamos somente aquilo que nos resta, aquilo que nos sobra. Muitas vezes nós colocamos todas as nossas forças naquilo que existe de mais fútil no mundo e deixamos somente aquilo que sobra para o nosso Deus. A experiência da salvação é um relacionamento contínuo e verdadeiro com Cristo Jesus. Como nós temos nos relacionado com Cristo? Como você tem se relacionado com Cristo? Faça uma análise. Você tem se comprometido? Pense se realmente nós estamos cumprindo com a missão que o Senhor nos confiou de levar o Evangelho, levar as pessoas ao batismo e ajudar com que elas permaneçam firmes na fé, para então ver Cristo voltar nas nuvens dos céus. Mais do que nunca nessa manhã, Cristo Jesus nos faz um convite, nos dá uma nova oportunidade para nos comprometer novamente com a sua causa, motivados pelo seu amor. Cristo nos deu aquilo que Ele tinha de melhor, e o nosso melhor é o mínimo que nós podemos oferecer em troca. De que forma nós vamos responder a tamanho amor? Neste momento a Gabi Antunes irá cantar um hino. Enquanto ela canta, eu gostaria que você refletisse. Mais uma vez eu afirmo, não pense nos outros, pense em você. Pense como você tem vivido. E que nesta manhã você faça um novo concerto, não com o Silas, não com o diretor do trabalho missionário, não com o pastor dessa igreja, mas que você firme um novo compromisso com Cristo Jesus, o seu Salvador.
muitas bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou um escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça, não há razão, não encontro explicação, não entendo o porquê. Minhas decisões, meu ser, sempre ferem as vontades de Deus, mesmo sem merecer. Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou um escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça, não há razão. Quando fraca eu me sentir, eu sei que Deus me enviará tua força e poder. E até mesmo que hesite a minha fé, o meu Deus nunca irá me abandonar. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é puro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é puro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça, não há razão. Amém. Sabe, queridos, eu confesso que uma situação tem me incomodado durante algum tempo, e é a situação morna que a igreja tem vivido a sua vida. Eu espero, e o meu desejo nessa manhã é que a mensagem tenha mexido com o seu coração. Porque hoje o intuito da mensagem foi realmente provocar uma reação e uma tendência à mudança. O compromisso que nós temos que tomar com Cristo Jesus é a decisão de não mais sermos a igreja morna. Nessa manhã, Cristo Jesus quer aquecer os nossos corações, quer nos inflamar, para então nós podermos terminar aquilo que Ele um dia começou. Nós não encontramos razões e explicações para o amor de Deus, mas quando nós nos entregamos em suas mãos, com certeza Ele terminará
aquilo que um dia Ele começou. Vamos nos colocar de pé e vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Nós sabemos, Senhor, que durante muitas e muitas vezes em nossas vidas, nós somos tentados, levados ao engano pelo inimigo. Mas aquilo que nós poucas vezes queremos reconhecer, Senhor, é que os maiores enganos, as maiores dores serão provocadas sempre por nós mesmos, quando nós tentamos viver uma vida que não foi a qual o Senhor nos pediu e o Senhor nos confiou. Por favor, Pai, nesta manhã, atinja os nossos corações. Perdoa os nossos pecados, Pai. Onde nós temos falhado, Senhor, que Tu possas restaurar, Tu possas completar a obra que um dia o Senhor começou em cada um de nós. A verdade, Pai, é que nós estamos cansados de viver nesse mundo. Nós estamos cansados das tristezas, das derrotas. Nós queremos ser vencedores em Ti, para que naquele grande dia nós possamos ouvir: vinde benditos de meu Pai. Fica conosco no restante desta adoração, durante todo este dia, que nós possamos nos entregar de forma total e completa a Ti. São por essas bênçãos que nós lhe pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Com reverência, vamos aguardar a escola sabatina.